forma correta de escrever? Vende-se casas ou vendem-se casas? Bem, as duas formas soam muito bem aos nossos ouvidos, mas apenas uma é a correta. Como saber? Bem, o se ele funciona como partícula apassivadora toda vez que o verbo anterior ele funcionar como transitivo direto. Quando que um verbo é transitivo direto? Quando você faz a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, eu aluguei. O que? Eu vendi. O que? Eu consertei. O que? Então, toda vez que você fizer a pergunta o que após o verbo é transitivo direto. E toda vez que o verbo for transitivo direto e ele estiver acompanhado de uma partícula apassivadora, se, o verbo deve concordar com o sujeito. Por exemplo, aluga-se casa, porque casa está no singular, portanto é aluga-se casa. Vende-se casa, conserta-se casa. Agora, quando o sujeito está no plural, o verbo deve concordar com o sujeito. Portanto, neste caso, é alugam-se casas, vendem-se casas, consertam-se casas. Notaram? Então, vende-se casas ou vendem-se casas? Como o verbo vender é um verbo transitivo direto, ele deve concordar com o sujeito. Como o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural. Portanto, a forma correta seria vendem-se casas e não vende-se casas. Interessante, né?